Vamos lá, então, gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em Atos, capítulo 4, a partir do versículo 1. Atos 4, a partir do versículo 1. Nós vamos continuar a nossa série sobre o dia do Senhor e daqui a pouco vai fazer sentido para todo mundo. Estou só me arrumando aqui, o meu relógio está marcando que são 5h55, vai dar certinho então, vai ficar bom. Então vamos ler o texto de Atos, por favor. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Estavam muito perturbados porque os apóstolos ensinavam o povo e proclamavam em Jesus a ressurreição dos mortos. Eles agarraram Pedro e João e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Muitos, porém, dos que ouviram a mensagem creram, chegando a quase 5.000 o número dos homens que creram. O que está acontecendo aqui? A mesma coisa que aconteceu há 15 dias atrás, quando eu ministrei a palavra e eu escolhi um texto no qual foi anunciado a ressurreição dos mortos por meio de Cristo, e então algumas pessoas creram e as outras debocharam. Faz sentido? E aí agora de novo, em um outro texto, o que está acontecendo aqui? Está se pregando a mensagem. Só que sabe o que é interessante? Vocês perceberam? O texto falou assim, sacerdotes, capitão do templo e os saduceus. Se a gente fosse aplicar hoje, eu ia falar assim, os crentes e os católicos foram até lá e proibiram essa pregação. Pegaram João e Pedro e levaram para a prisão. Vocês estão comigo? Por quê? Porque ele anunciava que a ressurreição dos mortos era em Cristo Jesus. Trocando em miúdos, estava se pregando a mensagem Maranata mais uma vez, e porque estava falando sobre a volta de Jesus, houve ali ódio. Então a gente percebe mais uma vez que quando nós anunciamos o dia do Senhor, como é a série que nós estamos estudando, nós vamos perceber que existe dois tipos de resposta. Os que creem e os que odeiam. Porque no outro texto também dizia que houve o Areopagita, a Dâmaris e alguns. E aqui de novo, a galera prendeu João e Pedro, mas muitos creram na mensagem. Então de novo a gente tem um paradoxo do fé ou ódio. E eu fiquei me questionando hoje, eu falei assim, cara, por que tanto medo nas escrituras da mensagem da volta de Jesus? Por que isso ecoa até hoje na igreja? O medo da mensagem da volta de Jesus. E eu imagino que o ódio de ouvir essa mensagem é porque nós cremos no absurdo. Por quê? A ressurreição, a vida após a morte, é algo obscuro e indomável. É algo que nós não temos o controle, mas de repente vem um povo que está esperando esse dia e que tem santa esperança e que crê no retorno de Jesus e que na verdade está esperando por isso. Ou você crê ou você odeia. Então por que nós vamos proclamar a mensagem da volta de Jesus até que ele venha? Por quê? Porque essa mensagem ela é poder de santa esperança. Ou você ama, ou você odeia. E aí, agora, conceituando todo mundo aqui, a primeira mensagem da série O Dia do Senhor, nós aprendemos que Jesus vai vir julgar o mundo. E nós também aprendemos, além do julgamento de Jesus, que existe o fervor dos últimos dias. Então, na primeira mensagem, Jesus virá julgar o mundo e nós precisamos ter o fervor dos últimos dias. Na segunda mensagem, nós aprendemos que
a filiação, né? Você crê em Cristo, você se torna filho de Deus, deságua sobre uma santidade, porque você tem esperança em Deus. Eu quero melhorar porque acho que ficou um pouco confuso. A segunda mensagem, na verdade, ela trouxe a seguinte questão: você crê que Jesus morreu na cruz por você? Amém? Então, consequentemente, você busca a santidade. E se você busca a santidade, é porque você tem a esperança da volta de Jesus. Então, o evangelho não é creio na cruz de Cristo. O evangelho é creio na cruz de Cristo, me santifico e ele voltará para me buscar e eu estarei com ele para sempre. E aí, então, nós vamos para a mensagem de hoje. Então, a minha introdução de Atos 4 é só, de novo, para mexer com você e você perceber que a mensagem da volta de Jesus, ela sempre foi motivo de perseguição. E ela continuará sendo motivo de perseguição. Mas nós, como CMD, proclamaremos a volta de Jesus até que ele venha. E aí, a mensagem de hoje, eu queria pregar sobre os sinais da volta de Jesus. E é uma mensagem muito interessante, porque ela é um tanto quanto instigante, né? Você saber exatamente quando Jesus vem. E nós vamos percorrer pelas Escrituras e vamos chegar numa conclusão de que esse retorno ele está mais próximo do que você possa imaginar. Só que eu não vou ter como base teorias da conspiração. Eu não vou ter como base achismo. Eu não vou ter como base colocar uma data certa para isso. Eu vou ter como base as Escrituras. E o apontamento de que a Bíblia espera que você perceba esses sinais. E aí eu queria abrir o segundo texto de hoje, que é Lucas 21, a partir do versículo 29. Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 29. Vocês estão comigo, gente? Sim. Amém. Vai dar certo. O texto diz assim: Jesus também lhes contou esta parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês veem isso e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Olha que curioso, Jesus, antes dele falar isso, ele está pregando um sermão escatológico, ele está falando sobre os sinais da sua vinda. Ele está falando sobre o sacrilégio terrível, e aí é muito interessante que Jesus mesmo aguça você a ler as Escrituras, porque ele falou assim, quem lê Daniel entenda. Jesus não fala assim, não, deixa eu explicar. Não, ele fala assim, ó, você já leu Daniel, você entende o que eu estou falando. Daí ele fala guerra, rumor de guerra, o anticristo e tudo mais. E aí, para finalizar, ele vem e conta essa parábola. Vocês sabem dizer que o verão está chegando pelos sinais da natureza. Então, pelo que está acontecendo ao seu redor, esses sinais te dão o discernimento de você saber quando está próximo ou quando não está próximo. E aí, então, ele faz uma afirmação. É possível fazer isso com respeito à volta de Jesus. Ele fala, existem sinais que vão ajudar o seu discernimento para que você compreenda que Jesus está voltando. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar essa noite. Por quê? Existem vários caminhos. A gente podia fazer um sermão expositivo de Mateus 24, mas hoje eu quero caminhar com vocês sobre um assunto que chama as festas do Senhor. E se isso para você é novidade, eu vou tentar ensinar vocês hoje, só que eu queria que você entendesse que é como se eu fosse fazer um resumão. Sabe quando você pega o livro e você olha atrás lá para você entender sobre o que o livro diz? É basicamente isso que eu vou dizer. Mas as festas do Senhor é um livro, não é só a última página. Beleza? Então existe uma coisa tão profunda sobre as festas do Senhor que a gente tem uma escola sobre isso com aproximadamente 15 aulas, se eu não me engano. Mas hoje eu vou tentar te situar para você entender a profundidade do sinal das festas do Senhor para o retorno de Jesus. E aí, o que nós precisamos aprender em primeiro lugar? As festas do Senhor, elas têm 3 significados. Quais são esses 3 significados? O primeiro significado é o significado histórico.
é o que estava acontecendo ali no momento. Então eu vou usar a Páscoa porque ele é o mais difícil da gente entender. Então, a Páscoa é o seguinte: quando se instituiu que ela seria celebrada, a primeira verdade dela era histórica, ou seja, era a ideia de que o povo de Deus foi liberto do Egito. Vocês estão comigo? Então, toda a festa do Senhor tem a primeira aplicação, a história, o que estava acontecendo ali no momento, o que eles estavam celebrando. A segunda aplicação dessa festa é que ela foi cumprida em Jesus, quando ele veio, viveu, morreu e ressuscitou. Então as festas, algumas delas, foram cumpridas em Jesus. E aí vamos continuar na Páscoa para a gente conseguir entender. A Páscoa, então, é o que a gente cantou hoje. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus cumpriu a Páscoa. Paulo vai dizer, ele é a verdadeira Páscoa. Vocês estão comigo? Só que as festas, elas também têm uma terceira aplicação, que elas vão ser cumpridas em Jesus na sua volta também. Então, é essa parte na qual nós vamos mergulhar hoje. E para que a gente compreenda isso, as festas, elas eram baseadas no calendário judaico. Ou seja, elas marcavam as chuvas. Beleza? Então as festas eram de acordo com as chuvas e de acordo com o calendário judaico. E elas são 7 festas, beleza? Existem 7 festas. Só que 3 festas fazem parte das primeiras chuvas. A festa de Pentecostes, ela está no meio. Ela não é nenhum nem outro. E existem 3 festas que são as festas das últimas chuvas, beleza? Você se lia a Bíblia, aquela versão mais antiga, e se você conhece umas canções mais antigas, você deve ter ouvido essa expressão aqui, ó, chuva temporã e chuva serôdia. É basicamente isso, primeiras chuvas, últimas chuvas. E isso era o calendário, e essas chuvas eram importantes porque elas marcavam a colheita, beleza? Uma chuva era para germinar, e a outra chuva era para crescer, para colher, beleza? Então existem as primeiras chuvas e as últimas chuvas. As festas de primavera, as festas de outono. As festas das chuvas temporã, as festas da chuva serôdia. Fez sentido? E aí então, quais são as 3 festas que fazem parte da primeira colheita? E presta bem atenção nas palavras que eu estou usando aqui. A festa da primeira colheita. E aí, quais eram essas 3 festas? A festa da Páscoa, a festa dos pães asmos e a festa das primícias. E o que significava? A da Páscoa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uau, Jesus cumpriu ela na sua primeira vinda. A segunda festa, a festa dos pães asmos, que é a santidade, a limpeza e a pureza, que é um processo contínuo que a igreja do Senhor, juntamente com os judeus que creem em Cristo, estão celebrando. Que nós estamos sempre nos limpando e vivendo santidade para a glória de Deus. E a terceira festa que faz parte dessas primeiras festas chama a festa das primícias, que significava que eles tinham que dar a primeira coisa que eles escolhiam, eles davam ao Senhor. Então, por isso, a festa das primícias. A chuva veio e a forma de eu agradecer ao Senhor é eu pegar a primeira coisa que brotou e dar ao Senhor. Beleza? E isso foi cumprido em Cristo, porque a festa das primícias fala sobre a ressurreição de Jesus. E aí Paulo vai dizer que Jesus é a primícia dos que dormem. Ou seja, ele é o primeiro que ressuscitou de todos que vão ressuscitar. Então a festa das primícias também já foi concluída em Jesus. Por quê? Porque ele é a primícia dos que dormem. Inclusive, quando ele ressuscita no 3º dia, a Bíblia vai relatar que algumas pessoas ressuscitaram junto. É exatamente Jesus entregando as primícias para Deus. Porque logo haverá uma grande colheita. Beleza. E aí então, no meio do calendário tem a festa de Pentecostes, que você sabe muito bem que ela é celebrada pelo derramamento do Espírito Santo. Foi quando o Espírito Santo desceu sobre eles e então a igreja começou o seu envio apostólico e chegou até nós em 2025 no Brasil. Porque houve o primeiro derramamento do Espírito na festa de Pentecostes.
E aí então agora existe as festas de outono, que são as últimas chuvas, ou seja, a última colheita. Vamos lá, alguém. E quais são essas 3 festas? São as festas das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. E aí, olha que interessante. Sabe o que era a festa das trombetas? Eram 10 dias deles anunciando que o dia da expiação ia chegar. E aí eles tocavam trombetas. Beleza? Então, trombetas eram tocadas durante 10 dias para anunciar o dia da expiação. Porque o dia da expiação, o dia do Yom Kippur, é o dia mais especial do ano, segundo o calendário judaico. Vocês estão entendendo? Então é como se fosse uma festa de preparação para o grande dia. Quem está me entendendo? E aí quando a gente lê Apocalipse, o que vem antes da volta de Jesus? Trombetas anunciando que o dia do Senhor chegará. E aí, o que acontece aqui? Lá em Apocalipse 2:10, você não precisa abrir comigo, ele fala assim, ele libera uma profecia sobre a igreja e ele fala assim, olha igreja, você vai sofrer por 10 dias. Mas não fique temorosa, porque você vai vencer. Meu Deus, vamos lá alguém. Então, a festa das trombetas, nós podemos entender que ela é a grande tribulação. E ela é uma celebração. Meu Deus. Por que ela é uma celebração? Eu não vou entrar muito nisso, porque eu imagino que o Giovanni que vai pregar o dia do Senhor, literalmente, ele vai falar muito sobre isso. Então, eu só vou dar, só para vocês entenderem. O dia do Senhor é glorioso e é terrível. Glorioso para quem crê, terrível para quem está fora de Jesus. Então, quando eu falo que nós vamos celebrar a festa das trombetas, é porque o dia do Senhor, ele é glorioso. E aí, sabe por que ele é glorioso? As Escrituras vão me afirmar que vai acontecer o último e grande avivamento. Então, quando eu vou lá e abro Atos, e começo a ler o que aconteceu no primeiro derramamento, eu tenho que ter uma expectativa de que isso vai acontecer no último derramamento. Só que aí eu entro em crise. E você deveria ficar animado comigo. Por quê? O próprio texto diz que o primeiro derramamento é só as primícias. Que o grande último derramamento é uma coisa em massa. Então, se você olha Atos e você fica perplexo por toda a glória de Deus, por todos os sinais e maravilhas, pelas conversões em massa e por tudo que acontece lá, a sua expectativa ela deve ser triplicada, quadriplicada sobre o último dia do Senhor. Por quê? Porque a glória que estava lá vai ser dobrada, porque lá eram as primícias, aqui vai ser o grande avivamento que a terra será tocada. Então nós não temos medo da grande tribulação. Por quê? Porque a grande tribulação para nós é o grande e último avivamento. É você viver sinais e maravilhas. Você tem noção que você vai orar por uma pessoa e o braço dela que não tinha vai aparecer? Que de repente você está aqui e você vai aparecer em um outro lugar por um propósito de evangelismo? Vocês estão me entendendo? Eu estou falando que tudo que aconteceu em Atos vai acontecer. E olha que legal, os estudiosos eles falam assim, sabe todos os sinais que aconteceu em Êxodo? Eles falam assim, então soma tudo que aconteceu em Êxodo, mais em Atos, e isso é o grande e último avivamento. E essa é a festa das trombetas. Só que qual que é o problema? Quando a gente ouve falar trombeta, vai tocar, tribulação, você fala, meu Deus, me tira daqui. Enquanto na verdade você deveria celebrar. Uau, a trombeta vai tocar. Jesus vai aparecer e eu vou fazer parte da grande comissão do último e grande avivamento sobre a terra. E aí aqui entra numa mensagem chamada a mensagem dos João Batistas. A mensagem dos amigos do noivo. Por quê? Jesus falou assim, bom, vamos celebrar as primeiras chuvas. Quem está me entendendo? Só que antes de eu me encarnar, eu preciso de alguém que
prepara o caminho. Ele vem na minha frente e ele prepara o caminho. E aí então nós cremos que no último e grande avivamento, Jesus vai falar assim: aonde estão os João Batistas de Deus? Os amigos do noivo que vão vir para preparar o caminho da segunda vinda de Jesus. Só que você percebe que na primeira vinda de Jesus foi um homem. Na segunda vinda de Jesus vai ter vários João Batistas em todas as nações apregoando a mensagem do Senhor. Então nós também podemos encarar a festa das trombetas como uma proclamação do Evangelho. Então eu não tenho medo da tribulação, na verdade eu tenho expectativa por ela, porque eu quero proclamar o Evangelho com sinais e maravilhas, com atos extraordinários, com coisas que aconteceu em Êxodo acontecendo diante dos meus olhos. Leandro, o que você está falando de Êxodo? Eu estou só falando de um mar vermelho abrir, só isso só que eu estou falando. Vocês estão me entendendo, gente? Vocês não estão aí não, cara. E aí então, essa festa das trombetas, ela vai ser plenamente realizada na segunda volta de Jesus. E aí depois dessa festa das trombetas, vem a festa do dia da expiação, dia do Yom Kippur. E aí sabe o que significa expiação ou Yom Kippur? Significa nada mais, nada menos do que purificação. Beleza? Então, o dia do Senhor, ele é duas coisas. Ele pode significar um tempo grande, como um dia exato, beleza? E hoje eu estou pregando sobre o dia exato, e não sobre os acontecimentos que passam de dias, beleza? Então, o dia do Senhor é o dia do Yom Kippur, é o dia que ele vai rasgar os céus e vai descer sobre a terra. Só que aí sabe o que Apocalipse vai dizer? Que o manto dele está sujo de sangue. Porque ele vai vir esmagar todos os inimigos sobre os pés dele. Todos aqueles que não creram serão esmagados e o manto dele estará cheio de sangue. Sabe quando isso aconteceu, um relato parecido? Quando a igreja foi perseguida no ano 70 depois de Cristo. Que dizem que os soldados romanos estavam com sangue na altura dos joelhos dos cristãos que eles queriam perseguir. E aí Jesus vai só repetir em escala global. E aí? Então, ao invés de nós termos medo da tribulação, nós deveríamos ter medo de cair nas mãos de um Deus irado. E é muito interessante que, às vezes a gente se pergunta e fala assim, qual é o propósito então da igreja estar na grande tribulação? Eu já te dei o maior, que é o grande e último avivamento em massa. Mas existe um outro propósito ainda pela igreja. Por quê? Sabe o que significa a palavra tribulação no original? Ela significa uvas no lagar. Ou seja, significa que haverá um espremer das uvas. Por quê? Por que se espreme uma uva? Para tirar dela o melhor vinho. E aí, a gente precisa encaixar aqui, eu estou sendo rápido, mas eu espero que vocês estejam me entendendo. Tem uma passagem em Timóteo que Paulo fala o seguinte para Timóteo. Ele fala assim, Timóteo, eu estou sou como uma oferta ao meu Senhor, estou sendo derramado como oferta de libação ao meu Senhor. Aí você fala, beleza. O que isso significa? Quando você vai na palavra libação, isso significa uma oferta de vinho. Aí vamos rebobinar. Voltamos lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quando se ia fazer uma oferta, existia uma oferta que chamava oferta da libação. Que você pegava um copo de vinho e jogava sobre o altar. Agora vamos conectar tudo. Paulo já havia entendido, ele falou assim, cara, eu estou sendo derramado como uma oferta de libação ao meu Senhor, eu sou como um vinho que ele vai beber, e aí Jesus fala, então a grande tribulação é para eu tirar de você a sua essência, para que você seja um vinho derramado para mim. Então o propósito da igreja estar na grande tribulação é ela tirar a sua essência para entregar para Deus, e juntamente com isso proclamar o evangelho em grande massa. Estamos entendendo, gente? Então, o dia da expiação, ele também é conhecido como o dia da humilhação. Porque
Quando a gente lê lá, toda língua confessará e todo joelho se dobrará, dizendo que é o Senhor, isso significa humilhação. É definitivamente você entendendo quem você é. Por quê? A gente, por mais que a gente fale assim, não, Deus é Deus, eu sou só o Leandro. Eu ainda não fui humilhado pela grandeza de Deus. Então, quando ele rasgar os céus, todas as nações passarão por uma humilhação, porque você vai saber quem você é por causa da grandeza de Deus. Então, ele é o grande dia da humilhação. E como foi pregado na primeira mensagem, é o dia da justiça eterna. É o dia que Jesus vai vir e vai aplicar justiça sobre a terra. Amém, gente? E aí, então, a última festa, e aqui nós queremos celebrar como filhos de Deus, é a festa dos tabernáculos. O que acontecia na festa dos tabernáculos? Chegava a época da festa dos tabernáculos, a galera saía de casa, tipo, ó, vamos sair de casa, pega a cabaninha, monta a cabaninha ao redor de Jerusalém aqui, e vamos ficar 7 dias vivendo aqui. Então, eu pegava a Patrícia e o Joshua, que é a minha família, eu sou o sacerdote, sou responsável por eles, pegava, a gente saía de casa, montava a cabaninha e ficava 7 dias acampado ao redor de Jerusalém. Quem está me entendendo? Então, depois que Jesus, ele pisar sobre a terra, ele vai instituir o seu reino aqui. E ele corporalmente vai governar a partir de Jerusalém. Então nós vamos sair da nossa morada e nós vamos acampar ao redor da presença. Então a festa dos tabernáculos nada mais é do que estar diante de Deus. Porque Jesus vai tabernacular entre os homens de novo. Porque lá em João 1,14 diz assim, ele veio e habitou entre nós. Todo mundo conhece esse texto? João 1,14. Ele veio e habitou entre nós. Mas a palavra habitou, ela, na minha opinião, ela não foi a melhor interpretação. Porque quando você vai na palavra habitou, na verdade é tabernaculou. Então o texto diz assim, ele veio e tabernaculou entre nós. Ou seja, ele saiu da morada dele, fez uma cabaninha e esteve no meio dos homens. Só que isso foi transitório. E agora ele vai vir com a sua morada. E ele habitará sobre a terra. E nós vamos deixar a nossa morada e vamos viver com um corpo ressurreto ao redor da presença de Deus. Essa é a festa dos tabernáculos, que é o fim do fim. E o início da eternidade. Como se a eternidade tivesse início. Estão comigo, gente? Então por que a gente faz culto? Por que a gente canta? Por que a gente prega o evangelho? Por que a gente crê em sinais e maravilhas? Por que a gente está aqui agora? Porque nós estamos ensaiando. Isso aqui nada mais é do que um ensaio para o grande dia do Senhor. Você saiu da sua casa, você tirou a mentalidade terrena, ligou o seu coração no céu, acampou ao redor da presença e começou a adorar aquele que é digno. Então nós estamos ensaiando para o grande dia do Senhor. E aí então você está buscando os dons espirituais. Por quê? Porque você quer pregar, você quer orar e a pessoa ser curada. Você quer pregar e você quer sinais e maravilhas. Então esse é um treinamento para o grande e último avivamento que virá sobre a terra. Meu Deus, eu fico muito animado. Tem um texto em Salmos que diz assim, ó, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Quando você pegou esse texto, o que você pensou? Vamos lá. Agora o tio Lê vai pegar pesado. Você pegou e falou assim, uau, virei crente. Nada de ruim pode acontecer comigo. Então Paulo não era crente, porque tudo de ruim aconteceu com ele. Meu Deus! Aí você falou, não, crie em Jesus por quê? Vai acontecer um caos ao meu redor e eu não serei atingido, porque agora eu sou de Jesus. Só que todos os amigos dele na Bíblia sofreram. Inclusive o filho dele. Você está entendendo que você crê num Deus que maltratou o filho dele para que você seja salvo? Para nós é santa expectativa, é glorioso, é o que nós queremos, é o que nós ansiamos. Ou você crê, ou você odeia. Eu queria que
a gente lesse Marcos 4, a partir do versículo 26. Porque toda a construção da mensagem até agora foi tipo assim, você está me entendendo? Você entendeu onde que a gente está chegando? Você está entendendo os sinais? Só que agora, definitivamente, eu vou começar a mostrar onde a gente está agora. Então, a linha do tempo foi escrita diante dos seus olhos a partir da compreensão das festas do Senhor. Agora a gente precisa saber, beleza, onde que eu estou agora? Vamos lá, Marcos 4, do 26 ao 29. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante ao homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, quer esteja dormindo, quer acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Para aí, não avança. Olha que interessante isso aqui. Jesus está fazendo uma afirmação, ele está falando assim, ó, o reino de Deus é igual um cara que semeou. Aí ele foi lá, jogou a semente. Pá. Aí passou dia e noite, e aí tem dia, às vezes ele está acordado porque é de dia, às vezes ele está dormindo porque é de noite, e ele não sabe explicar, mas essa semente está crescendo. Beleza? Sabe o que eu aprendo nesse texto aqui? Quer você esteja acordado para o dia do Senhor, quer você esteja dormindo, a semente está crescendo. Então, a mensagem de hoje, ela é urgente, porque quer você creia, quer você não creia, a semente está crescendo. Vocês estão me entendendo? Quer você esteja apto, quer você esteja desaprovado, a semente está crescendo. Quer você esteja empolgado, quer você esteja querendo fugir, a semente está crescendo. E aí vamos continuar. A terra por si mesma frutifica. Primeiro nasce a planta, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Pode continuar. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Então, mano, o tempo do Senhor está passando. Quer você esteja acordado ou dormindo, vai amadurecer. E o homem, qual homem? O homem da primeira mensagem, o varão, virá com a foice e fará a colheita. Só que olha que interessante. A gente até, inclusive, está pensando em fazer uma camiseta dessa, mas eu ainda não sei. Não vai ser bom. A gente pensa o seguinte, quando você vê uma foice, você já viu qualquer desenho animado, quem que está segurando a foice? A morte. Então nós associamos a foice como se isso fosse algo ruim, que vai tragar, que vai trazer morte. Mas em Apocalipse vai afirmar que Jesus está vindo no cavalo branco com a foice na mão para colher os seus frutos. Então você consegue imaginar agora, começa a pensar em um homem com uma foice. Mas ele veio para pegar a sua maturidade e levar para dentro dele. Cara. Vocês estão aí, gente? E aí, aonde que a gente está então, Leandro? Nós estamos entre o primeiro derramamento do Espírito Santo e o início das festas das trombetas para a proclamação em massa do Evangelho, com sinais e maravilhas para o último e grande avivamento. É exatamente aqui que a gente está. Por quê? Nós somos pós primeiro derramamento. Só que nós já somos o time que está tipo assim, ó, em breve vai soar a primeira trombeta. E isso não te deve causar medo, mas expectativa. Fez sentido? Sabe, talvez você possa estar com medo, nossa, soou a trombeta e agora? Só tem medo quem não tem certeza de que está em Cristo. Vamos lá, alguém. Só que aí eu entro em crise. Por quê? Lembra que eu falei que o evangelho começa em crendo que o Filho do Homem veio, morreu na cruz e perdoou você de seus pecados? O que significa a palavra crer? Certeza. Então se chega aqui agora e eu falo, mano, nós estamos pertinho da primeira trombeta. Você fala, tô com medo porque eu não tenho certeza se eu estou em Cristo. Então você precisa reconfigurar toda a sua fé, porque o primeiro fundamento da fé é crer e arrepender-se. É ter certeza do que você está lendo. E aí, mano? A gente pode ser um pouquinho mais profundo? Fé não é apenas certeza. E isso sempre me deixou muito em crise. Fé é a palavra martueiro. E aí, vamos lá.
Quando você vai no original lá, fé é martoeiro. Só que aí quando você pesquisa a palavra martoeiro, ela vai aparecer 2 vezes na Bíblia. Só que ela vai ter significados diferentes. Em um lugar a palavra martoeiro vai estar fé. Em outro lugar a palavra martoeiro vai estar testemunha. Ou seja, quando eu digo que eu creio, eu estou falando que eu tenho certeza a ponto de ser uma testemunha. Só que aí, vamos aumentar o nosso raciocínio. O que é ser testemunha? É falar sobre o que eu vi. Só que às vezes a gente foi impregnado que, tipo assim, testemunha é contar a minha bênção. Ô, pastor, tem uma testemunha aí, queria falar que aconteceu uma bênção. Não, testemunha é você falar sobre o que você viu em Deus. Só que vamos ficar mais profundo então. Então, fé é certeza que dá testemunho. Só que sabe o que significa a palavra martoeiro agora, ela sozinha? Mártire. Não sei se vocês estão entendendo, não. Sabe o que é mártire? É pronto para morrer pelo que viu. Eu vou dar um exemplo. Há uns bons anos atrás, eu estava num lugar assim, aí quando veio a polícia, abordou um cara e deu um mata-leão nele, assim na minha frente, eu fiquei parado assim. Aí de repente o policial veio em mim e falou assim, olha aqui, ó, que estava com ele. Aí tinha as drogas na mão assim, dá o seu nome, seu CPF, seu telefone. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu dei e tá, beleza. E eu esqueci disso. Aí quando veio de repente, um tempo bem depois disso, tocou o telefone. Ele falou, senhor Leandro, eu falei, sou eu mesmo. Ele falou, então, é que eu queria que você viesse se apresentar aqui no fórum, porque fulano de tal vai ser julgado. Aí eu falei, ué, e daí? Aí ele falou, então, você foi uma testemunha. Aí eu falei, meu Deus do céu, cara, o que eu vou fazer agora? Mas até então eu falei, não, beleza, mano, vou testemunhar, vou chegar lá e vou falar o que eu vi. Subi as escadas, tal, de boa. Aí lá tinham as bancadas para entrar na porta. Aí na hora que eu virei assim para sentar na bancada, o cara tava sentado aqui, ó. Aí eu já falei, não sei se eu vou falar o que eu vi. Não sei se eu estou disposto a morrer pelo que eu vi. Então você pode até ter visto Deus, mas não está disponível a morrer pelo que você viu. Porque se você está aqui, de certa maneira, alguma coisa você viu. Só que a mensagem do fim é, você está disposto a morrer por isso? Aí só o meu questionamento, eu fiquei muito bolado. Eu falei, não podia estar perto dele, não. Aí sentou ele daqui, eu daqui, o cara falou, o que você viu? Não, eu falei o que eu vi. Nunca deu nada, graças a Deus. Mas vocês percebem isso? Então, tipo assim, você quer ser uma testemunha? A testemunha dos primogênitos. E aí, a gente está caminhando para o fim. Eu gostaria que você abrisse 2 Pedro 3, a partir do versículo 8. O Espírito Santo me lembrou uma coisa aqui agora, que na época que aconteceu isso, eu falei assim, caraca, viu o que dá? Tá na hora errada, no lugar errado. Às vezes você é um cristão que julga conhecer a Cristo, está na hora errada, no lugar errado. Porque isso vai custar a sua vida, mano. Porque quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que a gente imagina? Vamos lá. Eu por muito tempo fiz isso, né? Eu imaginei que eu pego a minha cruz e fico andando. Vamos andar até Jesus voltar. Não. Jesus, ele já deu a letra, ele falou assim, pega a sua cruz e siga-me. Então é para eu imitar Jesus. O que Jesus fez na cruz dele? Morreu, cara. Então quando ele faz essa afirmação, ele fala assim, quem quer ser meu discípulo, quem quer ser meu filho, quem quer andar comigo, quem quer estar debaixo da minha tutela, pega a cruz e morre nela. Então às vezes você está cansado do evangelho porque você está carregando a sua cruz, ao invés de morrer nela. Você está na crise de tipo assim, será que isso é o suficiente? Não, mano, morre nela que tudo fará sentido. Vamos lá, 2 Pedro 3, do 8 ao 9.
Agora foi. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Eu acho que não é isso aí não. Eu posso ter anotado errado. 2 Pedro 3, do versículo 8 ao 9, é isso aí que está escrito? Agora foi. Amados, não se esqueçam disto. Um dia com o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Uau. Então, o que está acontecendo aqui em 2 Pedro, capítulo 3? Ele está pregando sobre a volta de Jesus. É aqui que ele fala que a terra será destruída, com fogo, desnudada e tudo mais. Então, ele está nesse contexto de falar sobre a segunda vinda de Jesus. E ele vai fazer uma afirmação muito curiosa. Ele vai falar assim, ó, para Deus, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. E eu queria fazer uma continha matemática com você agora, certo? O Antigo Testamento, os eruditos vão dizer que se passaram 4000 anos. Então, desde o primeiro escrito do Antigo Testamento até o começo do Novo Testamento, passaram-se 4000 anos. Conseguiram entender? Então, 4000 anos é igual a 4 dias. Porque 1000 anos é como um dia. E um dia é como 1000 anos. Estão conseguindo? Aulinha matemática aqui. 4000, 4 dias. Então, o Antigo Testamento, 4 dias. O Novo Testamento, nós estamos em 2025. 2000 anos. 2 dias. Faz sentido ou não? 4 mais 2, 6. E se você for mais detalhista, você vai perceber que nós estamos, na verdade, no início do 7º dia. Só que, beleza, o que isso tem a ver? Isso tem tudo a ver. Por quê? Quando você vai estudar sobre o dia do Senhor, Maranata, fim dos tempos, sei lá, qualquer nome que você queira dar, os estudiosos vão falar que nós precisamos estudar Êxodo, porque Êxodo é o protótipo dos últimos dias. E aí lá em Êxodo foi o seguinte, o maná caía uma vez cada dia. Então, estou aqui com a minha família espiritual, CMD, família espiritual. Nós estamos no primeiro dia, cai um pãozinho para nós, cai um alimento da parte de Deus para nós, cai uma responsabilidade sobre nós, cai algo que nos vai sustentar. Aí no primeiro dia, um maná, no segundo dia um maná, no terceiro dia um maná, no quarto dia um maná, no quinto dia um maná, sexto dia, muito importante para nós, porque nós estamos no sexto dia, concorda? O que acontecia no sexto dia? Maná dobrado. Opa! Então ao invés de cair um pãozinho, vão cair 2. Só que aí antes de eu explicar esses 2 pães, por que está caindo 2 maná e não um só? Porque no 7º dia é o dia do descanso. Beleza? Só que aí, Deus não é homem para que se canse. Concorda comigo? Deus estava cansado e falou, no 7º dia eu vou descansar. Ou quando ele estava criando o mundo, ele falou, vou descansar aqui, porque esgotei para criar o mundo. Não, claro que não. Então, quando você vai no original da palavra descanso, é a palavra contemplação. Então, quando Deus afirmou que ele chegou no 7º dia, ele descansou, na verdade, ele contemplou. O que isso significa? Que ele sentou, olhou o que ele fez, ele contemplou, ele admirou, ele olhou, não de maneira apressada, mas de maneira admirável. Ele contemplou, e aí logo o que é dito? E tudo que ele fez era bom. Por quê? Porque ele contemplou e falou, muito bom. Fez sentido? E aí então o 7º dia é o dia do descanso, é o dia da contemplação, é o dia de vê-lo face a face. Não sei se vocês estão entendendo. Então se a gente está no 6º dia, no início do 7º dia, o 7º dia é o dia de vê-lo face a face, é o dia de contemplá-lo, é o dia de observá-lo, é o dia da realidade espiritual invadindo a terra. E nós estamos no início do 7º dia.
Só que aí tem uma coisa muito legal. Por que tem o maná dobrado? Por que veio porção dobrada logo perto do dia do Senhor? Porque nós vamos viver um grande último avivamento. Vai ser uma evangelização em massa, então você precisa de revelação celestial em dobro. Você precisa de conhecimento do alto em dobro. Você precisa de poder de Deus em dobro. Só que aí nós temos um probleminha aqui. Vocês estão comigo, gente? Porque qual que era a regra? A regra era o seguinte: Felipe, o maná vai cair e ele é exatamente a medida que você tem que comer. Não vai passar e não vai faltar. Beleza? E aí era o seguinte: e Felipe, se você não acreditar que eu sou Deus e sou seu pai, e você vai pegar esse maná e vai guardar um pouquinho para amanhã, porque vai saber se amanhã cai de novo, né? Porque você é Deus e não seu pai que está no céu. Quem está comigo? Mas aí, volta aqui para a mensagem. Aí fala assim, então, é a medida exata. Se você guardar um pouquinho, vai estragar. Fez sentido? Então, se a família não comesse aquilo que foi dado naquele dia, o que sobrou ia estragar. E aí, isso era a medida exata para se alimentar. E aí, quando chega no 6º dia, vem maná dobrado. Sabe o que eu entendo aqui? Que nós, que somos a geração dos últimos dias, temos o nosso estômago espiritual dilatado. Porque a medida exata para nós é um maná dobrado. E se você não comer, vai estragar. E Deus não gosta de desperdício. Vamos lá, alguém. Você não pode negligenciar ter nascido nessa geração. Sabe por quê? O que nós pensamos? A geração de hoje, que é a geração do maná dobrado, é a geração do Leandro, é a geração dos jovens. Não, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que significa geração? Quem está vivo. Então, quem está vivo, levanta a mão. Eu sei que vai ter uns mortos aí. Beleza. Quem está vivo, levanta a mão. Mano, então você é a geração do 6º dia. E aí pode nascer em você a crise do impostor. Logo eu, Senhor. Mas Deus não faz nada errado. Ele sabe que você tem competência para isso. Ele acredita mais em você do que você em você mesmo. Por isso que o texto diz, alguns, os caras que estão desesperados por grande último avivamento, falam, Deus, está demorando. Aí Deus está falando assim, não, eu não estou demorando. Eu estou sendo paciente com o pessoal para eles não desperdiçar aquilo que eu estou dando. Vamos lá, alguém. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Você é a geração do 6º dia. E eu estou animado com isso. Leandro, sim, legalzinho. Mas me fala mais sobre isso. Então tá. Vamos fazer outra aplicação aqui. O texto nos relata que Jesus ressuscitou no início do 3º dia. Então, a ressurreição de Jesus é o início do 3º dia. Por que isso é importante? Isso é tão importante que porque ele ressuscitou numa manhã de domingo, eles transformaram então o dia do Senhor, presta atenção, o dia do Senhor, não mais o sábado, mas o domingo. Por quê? Porque Jesus ressuscitou no domingo, então o dia do Senhor é no domingo. Vocês estão entendendo? Só que, olha que legal. Estamos em 2025, né? Um dia, 2 dias, início do dia do... E o que significa o dia do Senhor? O dia do Yom Kippur. O dia que ele rasga os céus. Então nós estamos no início do 3º dia. Nós estamos muito pertinho de ver o cumprimento da nossa fé. E isso deve gerar em nós expectativa. Isso deve gerar em nós esperança. Isso deve gerar em nós uma esperativa. E aí, olha que legal. Eu estava pensando nisso, esperativa, né? Aí eu falei assim, nossa, é fácil de explicar. Quando você vai num ponto de ônibus para embarcar no ônibus, essa é uma espera passiva. Faz sentido? Você chega lá, senta e fica esperando a hora. Porque quando der a hora, o ônibus vai chegar. Talvez você é um cristão que está esperando embarcar na salvação.
Enquanto o evangelho não é salvação. Que isso, Leandro? Não, o evangelho não é salvação. O evangelho é conhecimento de Deus. Evangelho é relacionamento com Jesus. Evangelho é ser família de Deus. A consequência disso é ser salvo. E aí, você está aqui passivo, sentado esperando o ônibus passar. Mas Deus espera de nós uma espera ativa. E o que é uma espera ativa? É quando você vai pegar uma carona. Isso acontece muito quando eu vou dar carona pro Felipe. Ele me liga e fala assim, você pode me pegar aqui? Mas por que ele me liga? Porque ele quer me importunar. Vamos lá, alguém. Ele quer, mano, você pode fazer isso? Mas sabe por que ele me liga e fala se eu posso fazer isso? Porque ele se relaciona comigo. Então ele tem um relacionamento que dá a liberdade dele importunar. E aí eu pego e falo para ele, faça um movimento. Me espera na esquina. Eu não falo, fique parado. Eu falo, se movimente ao meu encontro. Eu vou passar por lá. Esteja lá quando eu passar. Então a espera ativa é uma espera que você avança ao seu propósito. Então a espera pelo dia do Senhor é uma espera de avanço, não é uma espera passiva. Quem está me entendendo? E aí hoje eu fui muito ministrado por Deus com o Joshua de novo. Só que a princípio eu estava um pouco, era bravo com ele, e depois, nossa, Deus começou a ministrar muito no meu coração. Porque, tipo assim, ele é o seguinte, ele fala assim, ó, qualquer coisa, né, eu vou dar só esse exemplo. Eu quero água. Eu falo, beleza. Aí ele fica, água, eu quero água, eu quero água. Aí eu olho para ele e falo assim, você não sabe esperar. Você precisa aprender a ter paciência, cara. Eu disse para você que não vou dar? Eu vou dar. Só que eu tô terminando de comer, eu vou levantar, vou pegar a água e vou trazer para você. E aí eu olhei para ele de novo e falei assim, ó, você precisa aprender a esperar. E aí, beleza. Aí eu fui orar, né, com a mensagem e tal. Aí eu falei, Senhor, ministra a gente, pra gente não ter uma espera errada e tal. Ele falou, então, Leandro, é que você acha que o Joshua não sabe esperar. Ele falou, é você quem não sabe esperar. O Joshua sabe esperar. Porque quem espera com expectativa fica, me dá água, me dá água, me dá água, me dá água, busca água, pega água. Quem está me entendendo? Então a espera ativa é, Senhor, volta logo, Maranata, vem Senhor Jesus, vem, Jesus, você está demorando, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Eu estou te importunando porque eu sim sei esperar. Eu não espero acomodado, eu espero com pressa. Por quê? Porque eu tenho sede. Vamos lá. Quem tem sede, quem tem fome tem pressa. E aí então a gente cai no texto de Pedro, apressando a vinda de Jesus. E aí você entende que quando ele fica assim, água, eu levanto na hora. Porque aquilo me importuna. Então você precisa aprender a esperar direito. Você espera muito errado. Assim como eu espero muito errado a volta de Jesus. Nós precisamos apressar a vinda de Jesus. Nós precisamos esperar com audácia no Senhor. Só que, e aqui eu definitivamente estou encerrando a minha mensagem. Apressar a volta de Jesus, esperar de modo que importuna o coração de Deus, não é simplesmente cantar Maranata, não é simplesmente orar Maranata, não é simplesmente dizer palavras para o Senhor, mas são as obras dos homens dos últimos dias. E aí aqui eu queria te dizer que a mensagem de João Batista e dos amigos do noivo não caducou porque você se tornou adulto e tem filhos. Porque parece para mim que quando a gente era jovem, João Batista, avivamento, Assembleia Solene, vamos! Aí agora é tipo assim, na próxima geração. Sabe o que é isso? Falta de perspectiva de Deus. Jesus ainda vai vir para uma família. Lembra que a Sucote é você e a sua casa? Não é? O texto não fala assim, e os jovens foram e acamparam fora da casa. Por quê? Porque ele consegue dormir no colchão no chão. Eu não, eu preciso da minha caminha, né? Porque eu já estou velho. Não, o texto diz, a família ia para lá. Vamos lá, alguém. Não esteja cansado para as coisas do Senhor, velho. Semana passada,
Eu tive na casa do Arthur e a Alice falou uma coisa pra mim que, cara, não sai da minha cabeça. Todo dia eu sonho com isso. Existe uma tradição nossa, né, muito comum, que é o primeiro pedaço do bolo. Beleza? Então, tipo assim, pra quem você vai dar o primeiro pedaço do bolo? E aí, normalmente, tipo assim, é especial aquela pessoa que você fala assim, eu queria te honrar aqui, você é muito especial, eu vou te dar o primeiro pedaço do bolo. Beleza? E aí, a Alice falando comigo, né, com a gente lá na mesa, ela falou assim, então, só que aí imagina, Leandro, que é seu aniversário, aí você pegou o primeiro pedaço do bolo e você deu pro seu pai lá, toma, pai, primeiro pedaço do bolo pro senhor. Que legal. Aí a Paty já faz assim, ó. Aí eu pego e falo assim, presta atenção que isso é muito importante. Que isso, meu amor? O resto do bolo é seu. Não vai servir. Porque o que importa é o que vem primeiro no seu coração. Não é o tamanho do que você dá, é a intenção do que você dá. Então, que tipo de pedaço de bolo que você está dando para Deus? O primeiro pedaço do seu bolo está indo para quem? Faz sentido? Isso é realmente ter expectativa no Senhor. Então, tipo assim, eu podia colocar a mensagem hoje, para quem vai o primeiro pedaço de bolo? Talvez vai chamar atenção no YouTube. Porque às vezes a gente está, de alguma maneira, querendo equilibrar tudo, e a gente até entrega uma parte ao Senhor, só que a gente fala assim, Senhor, fique satisfeito. Quem está me entendendo? Não, Jesus, que isso? Eu estou te entregando boa parte da minha vida. Não, Deus, o Senhor deveria ser mais grato, hein? Olha só, eu, aos domingos, ao invés de fazer qualquer outra coisa, eu vou no culto. Olha para você ver. Que isso, Senhor? Eu te dou 10% do que eu ganho. Seja mais agradecido, hein, Deus? Pare de entregar os restos para Deus. Recentemente a gente ouviu uma mensagem que era os restos para Deus. Só que, cara, eu tô sendo mais profundo, porque na mensagem era como se você desse só o resto mesmo. Só que aí eu aprendi que, tipo assim, se você tirou o primeiro pedaço e não deu para Deus, é resto. Os restos para Deus. Eu preciso pregar a radicalidade. Sabe por quê? Nossa, o Leandro é radical demais. Não, não é o Leandro não, gente. É o Evangelho. Sabe por que é interessante? Pega a Bíblia para mim e mostre em algum momento alguém afirmando que era radical. Você não vai achar. Sabe por quê? O Evangelho é radical. Vocês estão entendendo? Não existe tipo assim, tá muito radical. Não, não, não. O Evangelho é radical. O Evangelho é morre. O Evangelho é negue-se. O Evangelho é dê a vida. O Evangelho é entregue tudo. Só que isso sempre vai ser muito pesado se você não vê o que aqueles homens viram. E aí eu vou ser mais profundo. O Evangelho vai ser pesado se você não continuar vendo o que você viu. Porque, tipo assim, parece que eu estou pregando assim, voltemos ao primeiro amor. Não, eu não quero que você volte ao primeiro amor. Eu quero que você aprenda a continuar olhando. Porque senão, você vai falar assim, nossa, que noite boa, vou me arrepender, vou voltar pro meu primeiro amor e olhar para Deus de novo. Aí você vai olhar e vai cansar, e vai dar o resto de novo. Então não é olhar o primeiro amor, é viver como o primeiro amor. E eu lembro uma vez que o Gabs pregou, isso nunca saiu da minha cabeça, ele falou assim, a gente pensou que primeiro amor é como se fosse o que vem primeiro, mas na verdade é a colocação. Fez sentido? É tipo assim, é o todo. Não é, vou fazer isso aqui. Não, é tudo. É o primeiro, é o que me consome. E aí, sabe por que eu estou pregando essa mensagem? Porque, tic-tac, nós estamos no início do terceiro dia. Tic-tac, o sétimo dia está se aproximando. Tic-tac, você precisa se posicionar. É tempo de deixar ressentimento, falta de perdão, apatia, desilusões, negar o primeiro pedaço, tic-tac. Jesus
está voltando. Queria que vocês colocassem de pé, por favor.